Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre como a identidade religiosa adventista se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Juntos, estamos fazendo uma viagem ao passado em busca de nossas origens históricas e proféticas. E também iremos refletir sobre os desafios dos cristãos da atualidade. Esta série será exibida em 10 episódios. Chegamos agora ao 9º e penúltimo episódio. O nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem pontual: o que é ser um adventista do sétimo dia? A Igreja Adventista do sétimo dia reconhece a importância do sacrifício de Cristo na cruz como preço pago pela nossa salvação. O apóstolo Paulo declarou que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos convida a aceitar esse sacrifício de amor, entregando-lhe totalmente a vida. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser e todos os aspectos da sua vida. Paulo conclui: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Uma vida renovada leva o cristão a um alto padrão de comportamento, através de um estilo de vida que glorifique o nome de Deus e evidencie publicamente a fé e o compromisso que ele tem com Cristo. Isso pode ser visto principalmente através da modéstia cristã. Como deve ser o vestuário de um cristão, de uma cristã? O que a Bíblia nos informa sobre isso? O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelo princípio da modéstia e da beleza interior, que implica um bom gosto com decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário que aparecem em 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro 3, 3 e 4. O cristão deve se vestir com modéstia, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda, e sem ostentação de ouro, pérolas, pedras preciosas ou vestuário dispendioso. Esse princípio deve aplicar-se não apenas às roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ellen G. White escreveu que o caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-á na escolha de ornamentos simples e apropriados. É justo amar e desejar a beleza. Deus, porém, deseja que amemos e procuremos primeiro a mais alta beleza, aquela que é imperecível. As mais seletas produções da perícia humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que, à sua vista, de Deus, é de grande preço. O que dizer então das joias e ornamentos? Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior que aparecem em 1 Timóteo 2, 9 e 1 Pedro 3, 3 deixam bem claro que o cristão deve abster-se do uso de joias e de outros ornamentos, como bijuterias, piercings e tatuagens.
Segundo a exortação bíblica, o cristão deve levar uma vida simples, sem ostentação, evitar despesas desnecessárias e estar livre do espírito de competição tão comum na sociedade atual. Esses princípios se aplicam às joias ornamentais. As joias funcionais, usadas segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios. Para o cristão, a autoestima e a valorização social estão fundamentadas no fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, de cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que lhe são únicos e, sobretudo, por ele ter sido resgatado do pecado pelo mais alto preço possível do universo, o precioso sangue de Jesus Cristo. A busca de autoestima e valorização social por meio do uso de joias ou ornamentação externa conflita com a profunda experiência cristã que Deus deseja para seus filhos e filhas. E apesar de vários personagens bíblicos terem usado joias, o texto bíblico deixa claro que o seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus. É nesse contexto de reforma e reconsagração que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro apontam a norma a ser seguida pelos discípulos de Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, essa norma deve ser ainda mais relevante, visto que nossa missão como o Elias profético nesses últimos dias significa também simplicidade no vestuário. Ellen G. White mais uma vez esclarece que trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Esclarecendo melhor, a Igreja entende que hoje existem joias funcionais e joias ornamentais. Quando falamos em joias funcionais, esta joia serve a um propósito específico. Por exemplo, o uso da aliança no Brasil, ele caracteriza uma pessoa casada. A aliança é uma joia, mas ela tem uma função, exerce uma função em nossa sociedade. O uso de relógios, por exemplo, o relógio é uma joia, mas ele nos mantém informado do horário e nos ajuda a sermos fiéis em nossos compromissos. Excetuando-se quase que isto, as demais coisas como brincos, pulseiras, anéis, braceletes, todos se classificam como joias ornamentais. Por isso, devem ser evitados por aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus e os conselhos divinos que nos foram transmitidos pelo ministério profético de Ellen G. White nos exortam, como adventistas do sétimo dia, a viver um estilo de vida que seja uma resposta de amor à bondade, à graça e ao infinito amor de Deus por nós. O fruto do Espírito deve permear todas as dimensões do nosso viver, proporcionando equilíbrio entre os aspectos interiores do ser e os exteriores do fazer. O resultado disso será a nossa própria felicidade e bem-estar e o desenvolvimento da nossa salvação em todos os aspectos desejados por Deus. E por fim, estaremos lançando uma das bases fundamentais para o cumprimento de nossa missão profética, esperando em breve ouvir dos lábios do próprio Jesus: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Até nosso próximo encontro.